O mercado cripto vem dando sinais que ele está mudando seu rumo, uma reversão de tendência para que a gente comece aquele ciclo de acumulação em bull market, assim como Curitiba também, porque tá um frio do caramba aqui, então não tem mais como fazer vídeo sem moletom. Eu peço um pouco de desculpa pela minha voz fanha aí e talvez algumas fungadas no meio do vídeo. Afinal é feriado, então deixa aquele like aqui na confiança, dá essa moral pra gente, que eu vou te mostrar aqui justamente o que pode acontecer com o Bitcoin agora, por que eu acredito que ele vai continuar subindo e o que vai acontecer com ele no curto prazo, com essas possíveis quedas aí, eu vou te mostrar aqui, tá bom? Então deixa aquele like, cheguei na confiança e bora lá. Primeiro ponto, o ponto de virada que eu falo é justamente esses pontos de recuperação, se a gente pega justamente os holders aqui de longo prazo que estão em lucro ou em prejuízo. Quando a gente tem essa ponta aqui atingindo de fato essa área verde, seria o ponto de recuperação. Em 2011 nós atingimos, em 2015 atingimos, depois tivemos essa alta, em 2018 tivemos esse ponto de recuperação, em 2020 ali na Covid também para ter esse ponto de recuperação e agora, depois que nós tivemos a quebra da FTX, 44,7% em prejuízo, nós tivemos aqui esse ponto de recuperação agora. O que acontece se a gente pega aqui em outros ciclos e pega os indicadores técnicos para a gente ver, bom, teve de fato essa reversão de tendência? Eu já mostrei esse gráfico para vocês essa semana nos vídeos passados, então se inscreve aí se você não é um inscrito e bate no sininho para você receber as notificações. A gente tem justamente essa parte aqui de reversão de tendência e nós ficamos acima disso daqui até atingir um novo halving. O que eu quero que você pegue aqui, justamente foi que eu passei na live ontem para os DeFizeiros, um pouco desse conteúdo, que é um ano caindo para encontrar o fundo, um ano de lenga-lenga até encontrar o halving e aí a gente sobe com força. 2012, 2016, um ano caindo, um ano na fase de fundo, acumulação até encontrar o halving e aí a gente tem um ano do mercado subindo. Um ano de queda, encontramos o fundo, um ano na fase de lenga-lenga, encontramos o halving alta. Então, para mim, o cenário em 2024 vai ser muito parecido com isso. Um ano em 2023, né? Um ano de quedas aqui nós tivemos em 2022 e encontramos o fundo no final do ano passado, revertemos um ano nessa fase aqui, nessa fase de acumulação, revertemos o ano, quando eu digo revertemos para 2023, tá? Vamos para 2023, vai ter essa fase de um ano aqui de lenga-lenga, acumulação, para a gente encontrar o halving 2024 e assim a gente subir com força. Então essa é a minha expectativa. A dominância do Bitcoin tem que quebrar essa zona aqui, justamente essa resistência para a gente ter de fato uma altcoin season podendo vir buscar. Já teve outros indicadores que a gente jogou na comunidade que de fato isso pode vir a acontecer, em que patamares nós estamos nessa altcoin season. Então, o que acontece? Por que eu acredito que o Bitcoin vai continuar subindo devido a toda essa incerteza que vem no mercado? E é devido a essa incerteza que eu acredito que as narrativas e premissas que têm contribuído para a alta do Bitcoin vai continuar, principalmente se a gente pega o médio e longo prazo. Se a gente pega o dólar, esse índice do dólar, olha o que aconteceu com o preço dele. Ele acabou perdendo bastante valor, acabou caindo muito, e isso daqui tem impactado, obviamente, positivamente para o Bitcoin. Por que isso vem acontecendo? Nós temos várias iniciativas de outros países que estão começando a não fazer mais negociações em dólares. E isso acaba sendo um ponto prejudicial porque acaba tendo menos demanda por dólares, acaba influenciando na inflação lá na frente de dólares, justamente porque menor demanda por uma coisa com oferta crescente no mercado, que é o que costuma acontecer com moedas fiduciárias, acaba tendo aí uma inflação. Então a gente tem o quê? A Arábia Saudita considerando aceitar pagamentos em yuan da China, já mostrei isso para vocês em questão dos petróleo. A China agora fazendo a sua primeira negociação aí de gás natural. Tivemos o próprio BRICS e nós estamos inclusos aqui, o Brasil, que estão querendo fazer as suas moedas, a moeda de reserva aqui para excluir o dólar e não utilizar mais o dólar como uma moeda de trade, uma moeda de negociação. E nós já temos o Brasil fazendo essa parceria com a China e a CBDCs, é um ponto que eu gosto de trazer bastante atenção, que isso pode acabar contribuindo para menos demanda de dólares ainda, porque aquilo que eu falo, quando você negocia em CBDC para o governo é muito vantajoso, principalmente Rússia, China, Brasil, porque quando a gente negocia em dólar, que é a moeda de reserva mundial, o que a gente tem aqui? Que esses países, Brasil e China e Rússia, por exemplo, ao fazer as negociações, eles têm que transformar a sua própria moeda em dólar. Só aqui existe um spread, uma taxinha que é cobrada para fazer essa conversão. Aqui já perde dinheiro, o governo já perde dinheiro nesse quesito. E o outro ponto é que demora muitas vezes para esses pagamentos serem liquidados, para chegar na outra pronta, para você receber D+1, D+2, D+3, vai depender do tipo de negociação. Quando a gente fala de CBDCs, o que acontece? Você faz o pagamento direto na sua moeda local, ou seja, não tem o spread, você não perde dinheiro. E o segundo ponto é que tem a liquidez instantânea, você mandou, chegou.
blockchain é assim. Então aqui entra esse ponto que acaba contribuindo para uma menor usabilidade do dólar. E temos também a Europa, a França aqui demandando que a Europa tinha que cortar relações com os Estados Unidos. E temos também, já recentemente, dia 19 de abril, aqui a Rússia criando instituições especiais para minerar criptomoedas, não só o Bitcoin, ele colocou aqui cryptocurrency, ou seja, criptomoedas. E o ponto que agora Hong Kong, a corte de Hong Kong reconhece criptomoedas como propriedade. Então a gente pode ver um movimento muito grande de adoção no mercado cripto. Por quê? Porque se você pega os Estados Unidos, pega todos os outros vídeos que eu já fiz, eu vim assistindo meus vídeos, e você consegue ver que muito claramente os Estados Unidos têm impondo regulamentação, operação Choke Point 2.0, isso só tem feito com que empresas saiam dos Estados Unidos, a Coinbase já está falando isso, a Gemini também já está falando isso. Então nós temos essas iniciativas de que acaba expulsando empresas dos Estados Unidos, iniciativas de acontecerem lá. E isso começa a acontecer aonde? Em outros lugares, e esses lugares aqui estão chamando, venham desenvolver, tragam a tecnologia de cripto que a gente vai aceitar e vai crescer com essa tecnologia. Então se você viu o gráfico que eu mostrei na semana passada, nas próximas tendências de cripto, a gente pode ver os Estados Unidos desde 2018 perdendo essa demanda de mercado, perdendo espaço no mercado cripto. Então é muito interessante a gente olhar essa perspectiva e agora eles querem o quê? Mais um motivo para mim ver que a gente vai ter aquela clareza regulatória em 2024, querendo tirar o Gensler da SEC, ou seja, demitir o Gensler porque ele não tem feito nada. Se vocês jogarem no Twitter lá, Gensler, nas threads, você vai ver uma porrada de vídeos do Congresso metendo o pau no Gensler. E, cara, foi até mesmo necessário aquilo porque o Gensler não conseguiu falar que a Ethereum era uma commodity ou não, sendo que a CFTC já falou que ela é uma commodity e não é um valor imobiliário. Enfim, isso acaba mostrando que os Estados Unidos está preocupado, ele quer uma clareza regulatória também para o seu espaço, para o seu país, para não ter essa evasão de capital, evasão de empresas. Então, mais um motivo para maior clareza regulatória e por que o Bitcoin vai continuar subindo. Isso tudo que eu falei até agora contribui para o quê? Para um dólar mais fraco. Um dólar mais fraco, a gente tem uma moeda mais forte, que no caso, justamente é o Bitcoin, que vem ganhando cada vez mais narrativas em cima do dólar mais fraco. Lucas, e se tiver a grande recessão? E aqui a gente tem que ser um pouco frio e calculista, porque assim, de fato, recessão é complicado, dá medo, dá incerteza, mas a gente exclui um pouco esse fome, esse sentimento e olha um pouco o fundamento, o que aconteceu historicamente, o que costuma acontecer nesses momentos, a gente tem algumas coisas aqui. Primeiro, resgates, ou seja, taxa de juros já está tão alta o suficiente que acabou machucando bancos. E o que o Fed teve que fazer? O Fed teve que vir e fazer o resgate desses bancos, colocar mais dinheiro ali. O que aconteceu? Já tivemos o preço do Bitcoin subindo aqui. E aqui entra um ponto também muito crucial, que os bancos agora, também tem um relatório no DeFiverse falando sobre isso, eles estão cada vez menos propensos a emprestar dinheiro, tá? Ou seja, está tendo uma crise de crédito aqui. E quanto menos dinheiro você empresta para pessoas e instituições, e quanto menos incentivo essas pessoas e instituições têm para pegar crédito, o que a gente tem? Menos gastos. O que a gente tem como consequência? Menor inflação, que é o que? O próprio objetivo do Fed. Então, pega esse contexto todo para você fazer as suas análises, tá? Isso acaba contribuindo em uma baixa de juros forçada, porque se a inflação, a taxa de juros continuar alta e a gente ter essa recessão, o Fed ele vai ter que começar a baixar isso, porque senão a gente vai ter mais coisas quebrando ainda a recessão que eles mesmos estão causando, então vai ter que ter uma obrigatória dessa taxa de juros. O que acaba contribuindo para isso? Os empregos. A gente tem justamente esse índice aqui que eu falei em 6 meses atrás nesse vídeo, que quando a gente tivesse de fato essa curva aqui, toda vez que nós tivemos esse limbo, ou seja, essa queda, nós tivemos o Fed fazendo o turn. O que é isso? A troca da política monetária. Para uma política monetária, pô, estou aumentando, vou trocar, vou pausar e vou começar a diminuir. O turn, tá? Então, o que nós temos? Quando ele fez isso aqui em 2000 a 2003, foi justamente aqui naquela bolha.com, e de 2008 a 2010 foi aqui justamente quando ele atingiu, ele fez o turn. Nós estamos caindo ainda, então, para mim, o turn está muito próximo, isso corrobora com todo o contexto econômico. Pô, vai ter recessão? Tá. Se tiver recessão, vai ter que fazer os bailouts, vai ter que fazer o resgate, vai ter que baixar a taxa de juros, senão vai quebrar a coisa ainda mais, e esse indicador nos mostra cada vez mais isso. E o outro ponto, vai ter que imprimir mais dinheiro. E aqui é que entra aquela outra consequência que acaba saindo daqui. Tá, Lucas, mas não vai ter inflação? Isso não pode levar o dólar a hiperinflacionar justamente porque vai entrar muito dinheiro?
Sim, exatamente. E tudo isso que vem acontecendo aqui, dos outros blocos econômicos parando de utilizar o dólar, pode contribuir para uma inflação ainda mais alta. E aí vem o que eu te pergunto. O que acontece quando a gente tem essa inflação em moedas fiduciárias? O pessoal começa a ir para portos seguros, que comumente costumava ser o quê? O ouro. Então, o ouro ele tem uma correlação inversa à inflação, essa hiperinflação. Subiu a inflação, o ouro acaba subindo junto porque é um porto seguro, um porto de uma reserva de valor. E isso, o que a gente tem como Bitcoin hoje? Justamente uma narrativa muito forte com o ouro. Então, se a gente tem essa hiperinflação, olha como o ouro se comporta perante a inflação que nós tivemos. Em 74, inflação, preço do ouro. Em 78 e 80, inflação, preço do ouro. Aqui em 86 e 87, inflação, preço do ouro. E se a gente continua em 2000, inflação subindo aqui, preço do ouro. E continua justamente aqui em 2006 a 2010, inflação subindo, preço do ouro aqui. E agora, nesse período que nós tivemos de 2019 a 2022, olha a inflação, olha o que aconteceu com o preço do ouro. E o Bitcoin hoje, a gente vê desde 2010 até 2018 e continua ganhando narrativa como o quê? Como reserva de valor, tá? E aqui é que tá o ponto. Então, se tiver hiperinflação, como a gente já teve o Balage lá falando todo aquele FUD também, o que acontece? As pessoas procuram um porto seguro e o Bitcoin vem ganhando cada vez mais narrativa nisso. Então, todas as consequências que uma recessão traz acaba levando ao maior benefício do Bitcoin, principalmente a médio e longo prazo. Por isso que ficar fora do mercado para mim é loucura, tá perdendo valor de certa forma se deixar em dólar, entre outras coisas, mas esse é o contexto todo que eu gostaria de falar, que é justamente o que eu estou analisando, como eu estou investindo, por isso que eu acredito na fase de acumulação, por isso que eu acredito em mais altas no longo prazo. Agora, o que pode vir a acontecer no curto prazo? E a gente pode estar aí se preparando. Cara, um reteste na faixa de bull market. Se você está um pouco mais de tempo, você já viu falando muito isso daqui, que é justamente nessas faixas de preço aqui de 23 mil, 24 mil, entre outras resistências que nós temos aqui no meio do caminho. Não acredito que vamos visitar fundos mais baixos, porque temos um volume muito, mas muito grande de compra aqui, tem que ter uma pressão de venda muito, muito grande. O que pode vir a acontecer se a gente tiver essa recessão? Esse reteste aqui, cara, em nossa situação pior, retestar o fundo anterior. Porque se a gente pega o MVRV, mesma coisa, fundo, fundo, fundo e fundo. O que aconteceu depois quando a gente atingiu o fundo de 2018, aqui em 2019 começou a subir, chegou perto de 2020, a gente vem retestar? Covid, ou seja, o cenário que eu espero, se tiver essa recessão e tiver uma pressão de venda muito forte, nos piores dos cenários, a gente ter esse reteste aqui. Justamente na faixa de bull market ali em 24 mil, 22 mil, e é onde eu vou pesar mais a minha mão, porque eu não tenho deixado também de acumular, tenho feito compras estratégicas e preparando meu portfólio para uma possível altcoin season, mas lá em 2024, tá lá para o bull market. E eu estou falando isso porque tudo que eu venho investindo até agora foi com base nisso e foi assim que eu acabei acertando o fundo do mercado em 2022, se de fato aquele foi o fundo do mercado que para mim foi, e volto a dizer que eu posso morder a minha língua, que eu posso estar errado e você não deve fazer o que eu estou fazendo, deve pegar o contexto e conseguir fazer suas próprias análises também, tá bom? Então foi assim. E o Ethereum, o que pode vir a acontecer? A mesma coisa, vim retestar essa faixa de bull market aqui em 1590, 1676 e no mais tardar aquela faixa que ele estava aqui nos suportes, nos próximos suportes, certo? Até o ChatGPT, quando a gente pergunta se a inteligência artificial acabar dominando o mundo, o que a inteligência artificial vai utilizar como moeda? Vai utilizar moedas fiduciárias ou vai utilizar Bitcoin? Ele respondeu que no cenário hipotético eles iam utilizar criptomoedas como, por exemplo, Bitcoin, que tem um supply fixo e é escrito pelo código, imutável. Então você pode ver que, poxa, até o ChatGPT está dando essa onda aqui. Ficar de fora, às vezes, acaba sendo um pouco complicado. Se você quiser um pouquinho mais de conteúdo, vem aqui no meu Instagram, lucas.amêndola, com 2 As no final. Tem conteúdo todos os dias, eu abri caixinha de perguntas, você consegue fazer perguntas lá pra mim, tá bom? Então esse é o contexto, é isso que eu estou acreditando. Acredito que pode ter esse reteste, se de fato a coisa continuar a ficar pior, mas no longo prazo, todo esse contexto que eu expliquei para vocês em questões de resgate, baixa da taxa de juros, impressão de dinheiro, hiperinflação e outros blocos econômicos não utilizando o dólar, tudo isso acaba influenciando para mim positivamente no Bitcoin e no mercado cripto como um todo. Então, meu papel aqui não é de passar fã, de medo, incerteza, falar para você esperar. Não.
vai te dar o contexto completo para você conseguir investir e ver que o mercado está aqui para ficar e nós estamos em patamares, sim, ainda baixos comparado ao que a gente vai estar daqui a 2 anos. Então, se a gente pega o MVRV, que eu fiz um post no Instagram, a gente pode ver que até ele atingir 1.8, pega aí, ó, MVRV em 1.8, se sustentou acima de 1.8, quebrou, aqui a gente começa a fase de bull market. Tem tempo para isso acontecer ainda, então dá tempo de você acelerar seu processo de enriquecimento. Se quiser clicar no DeFiverse e entrar aqui na nossa comunidade, você vai ter vários cursos que vão te ajudar a dominar o mercado cripto de verdade. Tamo junto? Espero você então na próxima semana, tenha um ótimo feriado e é isso aí. Tá frio aqui, mas seguimos firme e forte. Tamo junto, ótimos lucros e até a próxima.